Fundada em 17 de maio de 1936, na cidade de São Paulo, a FESP assume sua denominação atual, Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 12 de julho do mesmo ano, quando então é eleito seu primeiro presidente, Patrício Pinto de Miranda. Em fins de 1939, o professor Américo Montagnini, presidente em exercício, recebe a visita do comandante Edgar Armon, que terá um papel preponderante na organização da casa recém-constituída, estabelecendo as bases de sua configuração atual. Na década de 40, a FESP toma conhecimento de que seu patrono e mentor espiritual é Dr. Bezerra de Menezes, valoroso trabalhador das primeiras horas do espiritismo em terras brasileiras. Em 20 de novembro de 1958, as atividades de assistência social e educacional recebem um impulso decisivo com a cessão em comodato de um terreno do governo do estado no bairro do Belenzinho, onde foi edificada a Casa Transitória Fabiano de Cristo, sob a batuta firme de José Gonçalves Pereira, então diretor da área de assistência social. Graças ao empenho destes e de tantos outros dedicados colaboradores, a FESP dispõe hoje de 5 unidades, além de sua sede localizada no edifício Allan Kardec, no centro da cidade de São Paulo, e da Casa Transitória Fabiano de Cristo. Conta também com uma unidade na rua Santo Amaro, outra no bairro Vila Progresso e uma no município de São José dos Campos. Em sua história, encontramos a dedicação de milhares de colaboradores voluntários que, desde a sua fundação, sob a proteção intensa e constante dos benfeitores espirituais, não mediram esforços para que esta instituição, erguida em nome do amor, cumprisse sua missão de preparar o homem para o mundo de regeneração, proporcionando acolhimento fraterno, orientação, educação do espírito, bem-estar social, estudo e difusão do espiritismo, além de contribuir com as casas espíritas, sempre estimulando a vivência da moral de Jesus. Participam atualmente das atividades das 5 sedes da FESP 180 funcionários e cerca de 6.000 colaboradores voluntários, que, imbuídos pelo ideal da caridade, dedicam o melhor de si em benefício do próximo, cientes de sua responsabilidade como servidores da seara de Jesus. Administrada pelo Conselho Deliberativo, composto de 96 conselheiros, e pela diretoria executiva, composta de 9 membros, entre eles o presidente e vice-presidente, que zelam pela administração geral, a FESP especializou-se em cuidar das dores da alma humana e, através da área de assistência espiritual, oferece atualmente 23 tipos de assistências espirituais, especialmente direcionadas para problemáticas específicas, que visam atender individualmente as mais de 5 milhões de pessoas que procuram a FESP anualmente em busca de auxílio, e a elas oferece um acolhimento pautado na fraternidade e no amor. Como parte deste grande projeto de valorização da vida e divulgação do Consolador Prometido, a FESP possui em sua área de ensino aproximadamente 4.500 alunos em seus mais de 23 cursos, oferecendo a possibilidade de estudo e aprimoramento constante das obras da codificação espírita. Na área de assistência social e educacional, promove a prática da caridade, consolando a quem sofre as dores da alma e do corpo, sem qualquer distinção e sempre pautada nos ensinamentos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Com atividades sociais na sede e subsedes, tem na Casa Transitória Fabiano de Cristo seu braço principal nesta atividade. Entre as atividades sociais oferecidas nas suas unidades, encontramos atendimento a gestantes, ministrados por profissionais da área da saúde, onde elas são orientadas para os cuidados no pré-natal e para com os bebês ao nascerem. A doação dos berços, cestas básicas, enxovais para os bebês e alimentação saudável, dentro das nossas possibilidades, fazem parte dos benefícios oferecidos. Na Casa Transitória Fabiano de Cristo, encontra-se a creche Bezerra de Menezes para crianças de 0 a 2 anos de idade, e a creche Fabiano de Cristo, que cuida de crianças de 2 a 4 anos. Na cidade de São José,
a creche Meimei, no Centro de Convívio Infanto-Juvenil. Oferece ainda cursos profissionalizantes a quem desejar, onde jovens e adultos de todas as idades são preparados para o mercado de trabalho, a fim de que possam suprir o sustento da família com dignidade. O Lar Batuíra da Casa Transitória Fabiano de Cristo abriga idosos, acolhendo-os em um lar, onde recebem o conforto material, espiritual e psicológico, proporcionando-lhes uma vida com qualidade e muito amor. Através deste atendimento às crianças, jovens e adultos, promove ainda ações socioeducativas e assistenciais, auxiliando na construção de valores morais, além de fornecer lanches, almoços e cestas básicas às famílias cadastradas. Através da área federativa, a FEESP estabelece um relacionamento com os centros espíritas do estado de São Paulo, colaborando para promover a difusão e o alinhamento da doutrina espírita, seu ensino e a melhoria contínua de acolhimento fraterno, assistência espiritual e o bem-estar social realizados nestas instituições. A área de infância, juventude e mocidade prepara bebês, crianças e jovens para o mundo de regeneração, levando até eles o conhecimento dos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita, apoiando a família através de palestras socioeducativas e interativas, e estendendo carinho e amparo aos frequentadores da FEESP que se encontram na melhor idade. A área de divulgação coordena e dirige a divulgação da doutrina espírita através dos diferentes meios de comunicação, edição e difusão de livros, imprensa, rádio, televisão, internet e outros que estejam de acordo com a diretoria. É também responsável pela arte espírita, administrando o Coral Sinfonia de Luz, a Companhia de Teatro da FEESP, a pintura mediúnica e as sessões gratuitas de cinema na FEESP. Na parte gráfica, divulga a doutrina espírita através das edições FEESP, psicografia literária, além de editar o periódico O Semeador. Realiza ainda em parceria com todas as áreas da FEESP eventos internos e externos, entre eles simpósios, congressos, a tradicional Festa Kardec no mês de outubro, shows e espetáculos teatrais beneficentes, além de palestras públicas aos domingos e feriados. E é na área financeira que fica centralizada a administração dos recursos provenientes dos pontos de venda, como a livraria, lanchonete, bazares, associados, doações e arrecadação de eventos beneficentes que são fundamentais para manter esta gigantesca estrutura montada em nome de Jesus para acolher a todos que a procuram. Seja um associado ou faça a sua doação periódica e venha fazer parte deste grande projeto social, onde o amor em ação se transforma em bênçãos de socorro e de luz. Faça parte dessa história. Somos todos FEESP. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal FEESP no YouTube. Estamos dando início a mais um encontro de palestra pública promovido pela área de divulgação da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nós convidamos vocês para se inscreverem no nosso canal oficial da FEESP, assim você poderá também receber todas as informações sobre os eventos que a FEESP realiza. E estamos em plataforma virtual em razão do momento que estamos passando. A nossa palestra hoje tem o tema A Ciência do Espírito, e o nosso convidado palestrante é Daniel Francisco Rossi, que mora na cidade de Curitiba, no Paraná. Como todos os nossos eventos, nós iniciamos o nosso encontro com a prece inicial, e para tanto vamos convidar o nosso colaborador da FEESP, Valdir Gonçalves, para conduzir a prece. Bom dia, Valdir, como vai? Bom dia, Rose, por graça de Deus, tudo bem. É com você. Ok, bom dia a todos.
É uma grata satisfação estar com todos nesta manhã de trabalho, unidos em propósito. Agradecemos ao Mestre Jesus, em primeiro lugar, aos amigos espirituais, certos de merecermos todo o suporte para as nossas atividades da manhã. Desejamos inspiração ao nosso palestrante Daniel e clareza de raciocínio a todos nós, os seus ouvintes, nesta manhã. Que tenhamos uma iluminada manhã de reflexões sobre a vida em toda a sua amplitude, espiritual e material. E assim, agradecidos por estarmos nesta manhã usufruindo destes conhecimentos, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e que tenhamos uma manhã iluminada de trabalho com a graça de Deus. Que assim seja. Muito obrigado, Valdir, pela sua participação, que possa estar sempre conosco aqui nas lives. Um bom dia. Bom dia. Nós temos agora alguns recados para dar antes de iniciar o nosso evento propriamente dito, apesar de já ter iniciado, obviamente. Nós estamos com canais disponíveis pela FESP para que você possa mandar nome para as pessoas nas vibrações à distância. Você poderá enviar esses nomes através do WhatsApp 959509542. Repetindo, WhatsApp 959509542. Ou podem também enviar os nomes através do e-mail vibracões, sem acento, sem cedilha, vibracões@fesp.org.br, vibracões@fesp.org.br. A área de assistência espiritual também está trabalhando de forma virtual no amparo dos benfeitores espirituais que não param e estão sempre nos orientando e nos fortalecendo. Eles continuam, em nome de Jesus, trabalhando, amparando a humanidade, principalmente neste momento onde todos passamos por grandes desafios. E para que as assistências possam chegar até você, já foram disponibilizadas 2 assistências espirituais virtuais. A assistência espiritual virtual Valorização da Vida, que ocorre em todas as sextas-feiras, no horário vespertino, das 14 às 14h30, todas as sextas-feiras. E também a assistência espiritual virtual Renovação Mental, que ocorre todas as quartas-feiras, no horário noturno, das 20 às 20h30, todas as quartas-feiras. Nós também convidamos você para participar através dessas assistências pelo canal FESP no YouTube, ou você pode acessar o link da FESP, www.fesp.org.br, e clicar no link Assistência Espiritual Virtual, e todas as semanas participar conosco das assistências espirituais. A área de assistência social e educacional da FESP iniciou a campanha para arrecadação de cobertores, edredons, mantas, agasalhos para as famílias assistidas. Você, se puder ajudar, poderá entregar as suas doações em 2 postos de arrecadação. Na sede Maria Paula, localizada na Rua Maria Paula, número 140, ou na subsede Casa Transitória, localizada na Rua Condessa Elizabeth de Rubiano, número 454, no bairro do Belém. E todas as nossas lives, nas palestras públicas, recebem pessoas, irmãos nossos, espíritas de vários estados do Brasil e do mundo. E para falar dessa interação da FESP com o Brasil e com o mundo, hoje
nós vamos receber dois convidados. Roberto Watanabe, presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Bom dia, Roberto, seja bem-vindo. O microfone, por favor, Roberto. Desculpe. Bom dia, Rose, bom dia a todos. Uma alegria estar aqui com vocês hoje. Está conosco também, Roberto, a Elza Rossi, escritora e presidente da União Britânica de Sociedades Espíritas, que vai conversar conosco através de Londres, onde ela reside. A Elza foi, durante 12 anos, membro da Comissão Executiva do Conselho Espírita Internacional, SEI. Seja bem-vindo, Elza, um prazer recebê-la. Rose, Roberto, uma alegria, minha eterna gratidão por essa oportunidade da gente poder conversar um pouquinho de dois lados do oceano. É bastante gratificante estar com vocês nessa tarde linda de Londres, muito sol, gratidão. Roberto, poderia falar para nós um pouquinho sobre o FESP Sem Fronteiras? Sim, claro. Então, dos objetivos, né, da nossa gestão, desde final de 2018, foi de trabalhar para fortalecer o movimento espírita, né? Então, aí, no ano passado, nós lançamos o projeto FESP Sem Fronteiras, que seria, através do meio virtual, das plataformas digitais, nós alcançarmos, né, um público mais amplo. Já aqui no estado de São Paulo, nós realizamos aqui uma parceria entre 3 instituições, né, acho que seriam entre as 3 maiores instituições paulistas, que é a Aliança Espírita Evangélica, a FESP, né, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo, e a USE, que é a União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo. A USE, ela representa o espiritismo aqui no estado de São Paulo, né? Então, nós fizemos essa parceria e temos feito aí alguns eventos em conjunto, justamente em sentido de fortalecer o movimento espírita. A partir do ano passado, né, com o início da pandemia, que, claro que, por um lado, né, tem causado aí muita preocupação, muita dor, muito sofrimento, muitos problemas, mas, por outro lado, abriu assim, um campo de oportunidades, né, de nós divulgarmos a doutrina espírita através, né, do meio digital, das plataformas digitais. E aí, então, nós, em meados do ano passado, nós colocamos todos os nossos cursos aqui da FESP nas plataformas digitais, né? Por exemplo, o Google Meet, né? O StreamYard, e através dessas plataformas, hoje nós temos alunos, onde antes nós tínhamos alunos só aqui, presencial, no centro, né, da cidade de São Paulo, hoje nós temos alunos de outros estados do Brasil e, inclusive, de outros países, né? Claro que tudo isso ainda é em língua portuguesa, né? Então, esse trabalho foi assim, uma grande oportunidade que surgiu, na verdade, para todos nós, né? Também para a Elza, claramente, ali na Inglaterra, né? De expandir a doutrina espírita. No caso, inclusive, a Elza faz na língua inglesa, né? Então, os cursos que nós temos da área de ensino, os cursos para infância e juventude, as palestras públicas, né, como esta agora que nós temos, como a Rose falou, também tem atinge, né, um público muito amplo, e também assistência espiritual, que foi aí citado, né, as nossas 2 assistências espirituais. Então, acho que é um trabalho que nós estamos fazendo, por isso a gente chama de FESP Sem Fronteiras, né, porque hoje vamos dizer assim, o mundo seria o nosso público, né. O que nós precisamos fazer, lógico, né, para melhorar isso, é fazer algo como a Elza está fazendo lá na Inglaterra, né? Ou seja, nós fazemos as nossas atividades também em outros idiomas, né? Então, nós temos feito isso, né, também desde o ano passado, temos feito aí lives, né, para o pessoal da Irlanda, o nosso colega Estevam, né, Elza? Estevam Bertoso, que comanda lá o Espiritismo na Irlanda. Temos feito também algumas lives para o pessoal dos Estados Unidos, né? O pessoal de Portland, de Nova York. E a semana que vem vamos estar com a Elza aí, né? Lá em Londres, para falar sobre uma obra do Leon Denis, né? O problema do ser, do destino e da dor. Então, essas lives nós temos feito no idioma inglês, né?
E também em agosto, agora nós vamos ter uma live também para o pessoal da Inglaterra, né, lá do sul da Inglaterra, Bournemouth. E então a gente vai estar falando sobre Joana de Ângeles. Então, tudo no idioma inglês, né? Então, a nossa ideia nosso sonho, Elza, a gente fazer assim, o estudo da codificação na língua inglesa, né? Para a gente abrir assim, porque se você fizer em inglês, aí você realmente atinge o mundo todo, porque quase todos os países falam, né, a língua inglesa. E a gente tem também a ideia de fazer também em outros idiomas, né? No espanhol, por exemplo, né? Nós estamos muito próximos, nós estamos na América Latina, né? Temos o México, quer dizer, nós podemos também trabalhar com esses nossos irmãos aqui latinos, né? Então, são projetos que nós estamos trabalhando, né? Assistência espiritual também, né? Esta que nós temos agora, podemos também fazer em outros idiomas, né? Então, esse é o nosso projeto, né? E acho que eu gostaria agora de ouvir um pouco o que a Elza, né, o grande trabalho que ela tem feito, né, e tem comandado lá não é só no âmbito da Inglaterra, né, do Reino Unido, mas até expandindo aí pela Europa, né? Então, acho que ela poderia nos falar um pouco sobre isso, e também a Elza é autora de livros, né, livros espíritas, principalmente voltado ao público infantil, né, Elza? Então, você talvez poderia nos falar também um pouco sobre isso. Então, Roberto, muito obrigada. Você fez colocações excelentes. Agora há pouco eu vi aqui que o presidente da Federação Espírita Irlandesa fez um greeting, ele deu um ok, um alô aqui no nosso chat, não é? E que é o nosso Estevam Bertoso. E nós temos trabalhos, nós unimos países para fazerem trabalhos aqui na língua inglesa. Porque como diz você, essa pandemia também trouxe um lado muito positivo, coisa que a gente não pensava antes. Então, nós começamos aqui, eu vou começar do meio para o fim, mas depois eu volto. Nós começamos em conjunto com a Irlanda, com o Charles Kempf, da França, com a doutora Nadia Girsis, da Lituânia, e com o Reino Unido, nós temos uma live semanal que chama-se Spiritual Light, às 9 horas do Reino Unido. Então, são momentos muito importantes, é meio tarde para muita gente, mas tem tido uma experiência maravilhosa, porque a gente não tem como a Fiesp, que é uma coisa gigante. A gente é muito pequenininho, mas é do pequenininho que a gente começa. E essas lives estão trazendo um benefício que eu não podia imaginar. Pessoas de outros países deixam mensagens solicitando ajuda das mais diferentes formas que nos tocam a alma. Elza? Não tem a quantidade falhou. Eu digo assim, que são pequenos trabalhos, mas que atingem devagarzinho, sendo conhecido, tirando dores de muitas almas que a gente não imaginava que existe. Assim, quando a FESP se dispuser também a fazer um trabalho na língua inglesa, que a dor não escolhe hora. E a pessoa que está passeando na internet por uma necessidade, os benfeitores intuem, e ela acaba caindo naquele momento que tem o trabalho na língua inglesa para lhe trazer o conforto, e mesmo que momentâneo, mas já é um começo. Nós temos outro trabalho aqui desenvolvido na língua inglesa, que são aos sábados, às 11 horas da manhã. É um horário para atender África, para atender Quênia, Uganda, Finlândia, enfim, atende vários países, Caribe, tudo mais, né, México. Nós temos o curso de mediunidade, Mediumship Course, em língua inglesa. Então, praticamente, nós temos pouquíssimos brasileiros, e são brasileiros que residem aqui, que precisam fazer o curso na língua, residem na Europa, né? Precisam fazer o curso na língua inglesa para ajudar a multiplicar o mesmo curso nos seus países. Então, nós temos muitas pessoas que não falam português, nunca nem estiveram no Brasil, conheceram o espiritismo já na língua inglesa. E, para isso, esse curso está atingindo muito bem. Somos 3 coordenadores, 4 na realidade. Nós temos um coordenador que foi o fundador da nossa federativa britânica, um deles, Dr. Munir Gariba, reside agora no Brasil, atualmente, mas ele residiu aqui por 11 anos na Inglaterra.
Nós temos o Charles Kempf da França, que também é um dos coordenadores deste grupo, porque ele já tem experiência em cursos online, que ele já faz há muitos mais anos, muito antes da pandemia. Então, para nós, é um know-how muito importante. Nós temos a doutora Tânia Stevanin, que é a criadora desse curso, que é o POMEP, que é o curso na língua inglesa, né, que é mais para a cultura anglo-saxônica, e eu também participo desse curso, né? Então, é organizado pela nossa Federativa Britânica. E nós temos assiduamente 36 participantes do mundo para a língua inglesa, assiduamente todos os sábados. Para vocês que falam em 6.000 voluntários, a gente fala em 36 participantes, vocês têm 4.000 estudantes, a gente tem 36, parece uma coisa, mas é assim que é, porque aqui fora nós somos ainda muito pequenos, apesar do Espiritismo ter nascido na Europa, mas ainda nós estamos organizando essa casa para o futuro. Quiçá os filhos dos britânicos com brasileiros, ou filhos de alemães com brasileiros, ou outros, é que vão, quiçá no futuro, serem os trabalhadores que tocarão a obra, não é? Para que Jesus, ao chegar, encontre esta obra continuada. E não sei se eu continuo ou não, porque não sei o nosso tempo, quanto tempo a gente tem. Nosso tempo voa, né, Elza? Eu vou. Mas a gente queria que você falasse um pouquinho da sua nova obra, A Casa do Pomar. Sim. Veja bem, o ano passado foi um ano de muitos insights, de muitas criações para a gente pensar. Como as crianças também estavam online, nós começamos a criar obras literárias online, promovidas, lidas, gravadas por crianças com autismo, nossas crianças, enfim, aqui da evangelização, né? Dos vários grupos que colaboraram. E isso suscitou mais coisa, tia Elza, a gente precisa de mais obras para os jovens. Então, aí, o que nós fizemos esse ano? Foi revisado, que já foi traduzido há muitos anos, são obras que eu já tenho prontas há mais de 12, 15 anos. Então, essa Casa do Pomar, ela apresenta pela primeira vez o livro dos Espíritos para uma pessoa britânica, na época de Kardec. Então, toda a obra literária tem os desenhos feitos por Estela Martins, que faz as obras do nosso Raul Teixeira, se passa todo na época de Kardec, a história é muito gostosa para os adolescentes conhecerem o Espiritismo sem nem perceberem, e também verem da importância da obra O Livro dos Espíritos. Então, está na língua inglesa, sendo lançado agora, e está sendo lançado em São Paulo, né? Que foi através da nossa amiga Júlia Neso, pelo CCDPE, Eduardo Carvalho Monteiro, que está sendo lançado em português, para os nossos jovens do mundo. Então, não tem problema, é inglês e português. E assim a gente cumpre com o nosso trabalho, porque aqui na Inglaterra também temos grupos espíritas que só trabalham em português, mas com as crianças não tem como. Tem que trabalhar com o inglês também, porque eles nas escolas só falam inglês. Que maravilha! Se vocês me derem a licença, eu gostaria de chamar também aqui o nosso palestrante do dia, Daniel Francisco Rossi, que vai trazer o tema para nós nesta manhã. Como vai, Daniel? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado, tudo bem? Vibrando para que todos vocês estejam bem também. Daniel, querida você mãe... conhece a Elza? Pois então, é muito mais do que só uma alegria, né? Poder compartilhar uma tela com a minha mãe, né? A gente é tão distante fisicamente, mas há muitas décadas, ou talvez milênios, tão próximos, né, espiritualmente. Então, uma honra para estar junto com você, Rosemary, com o doutor Roberto, na FESP, e com minha mãe é só afeto, né, do começo ao fim, viu, mãe? Hoje é um dia de festa, né? Hoje é um dia de festa. Obrigada, filhão. Obrigado, mãe. Watanabe, gostaria de falar mais alguma coisa, porque eu preciso passar agora para o Daniel. Tá. Não só dar as boas-vindas para o Daniel e agradecer aí a Elza, né, de ter estado conosco. Vamos ter aí novas oportunidades para estarmos juntos. Obrigado. Vera, Rosi, eu só queria agradecer aos amigos queridos, porque eu passei para um WhatsApp internacional a live de hoje, então eu estou vendo aqui que muitos amigos de Uruguai, Panamá e outros países estão
conectados conosco, então eu já quero só deixar um beijo para todos eles, e um beijo para o meu filho e um agradecimento a você. Gratidão. Muito obrigado, Elza, muito obrigada. Esteja conosco outras vezes, porque as suas histórias nós ficaríamos o dia todo ouvindo, né? Muito obrigada. Daniel, eu vou, antes de passar a você a tarefa, eu gostaria de ler um pouquinho da sua biografia. O Daniel é de Curitiba, como eu já falei, no Paraná, colaborador do Centro Espírita Caminheiros do Bem, lá em Curitiba, professor universitário há mais de 20 anos e nos últimos anos lecionando disciplinas sociais, né? Há 7 anos atua também no Instituto Mutirão do Bem, da Educação, Mutirão da Educação, que é uma organização social sem fins lucrativos, levando sempre educação e assistência para famílias vulneráveis em Curitiba. Daniel vai trazer para nós, então, o tema Ciência do Espírito, e a partir de agora nós queremos ouvi-lo. Uma boa palestra, Daniel, seja bem-vindo. Obrigado, muito obrigado, né? Que a paz esteja com todos nós. Nós chamamos de ciência do espírito, mas não para falar da ciência em si, da questão acadêmica, científica. Ciência com esse sentido de conhecimento, como sinônimo, né? Quando a gente diz, eu tenho ciência de tal coisa, estamos dizendo, eu tenho conhecimento de tal fato, de tal coisa. Então, a ciência do espírito é o conhecimento que nós temos que ter para nos entendermos enquanto espíritos que somos, né? Infinitos, imortais. E, para esse entendimento, nós espíritas acreditamos que nós temos um modelo e guia que serve para dar este farol, este rumo, e que é Jesus. Isso está perguntado por Allan Kardec aos espíritos, e todo espírita sabe disso. A questão aqui não é, portanto, a novidade teórica ou não a respeito de qual é o nosso modelo e guia, e que é Jesus. Mas entender que se ele é o caminho, a verdade e a vida, a ciência do espírito, o conhecimento da alma, que nos é necessário para nosso entendimento em relação a nós mesmos, nossa profundidade psicológica, nosso destino, nossas felicidades, nossas tristezas, nossos tropeços, nossas vicissitudes, obstáculos, nossas emoções. O caminho, a verdade e a vida representado por Jesus é, portanto, essa bússola que aponta um sentido. E é disso que nós queremos, muito humildemente, comentar alguma coisa sobre. A busca de um sentido na vida foi também proposta muito recentemente por um médico não religioso chamado Christopher Cash, americano, que, cuidando por muitos anos de pacientes terminais, ele acabou percebendo um tipo de padrão, de situação, onde esses pacientes, momentos antes da desencarnação, da morte em si, como vai chamar ali os próprios médicos, né, eles encontram algum estado de alegria, de euforia, de esperança. Ele percebia que muitos desses pacientes conversavam com entes queridos deles, mas invisíveis aos olhos do médico, das enfermeiras. Esse fato que o médico foi percebendo já é conhecido no meio da saúde. As enfermeiras que são experientes conhecem isso já há muitas décadas. E ele, como médico, não estava satisfeito com a explicação que seus pares médicos davam a estes momentos que acontecem antes do desenlace do espírito do corpo, que os médicos vão chamar de morte. Nós chamamos aqui de desencarnação, como sendo um processo. A explicação de que era o efeito das medicações, ilusões, né, não correspondiam com os fatos que ele observava, os mais de 1.400 pacientes que ele pesquisou a fim de relatar isso, que está configurado num livro, ainda não tem tradução em português, mas é como se fosse a morte é apenas um sonho, encontrando esperança e sentido no fim da vida, uma tradução livre do título. Ele relata, entre as diversas e dezenas de histórias, uma paciente, já uma senhora, chamada Mary, que estava com uma expressão muito feliz, ainda que toda a situação difícil em que se encontrava ali, nos momentos finais da sua vida, e embalando
um bebê imaginário, né, da cabeça do médico, né, porque ele não via este bebê. Mas ao conversar com a família relata que ela, a Mary, perderam um filho, bebê, muitos anos antes. E, de alguma maneira, ela estava embalando aquela criança, né, e aquilo estava reconfortando tanto, e que ele pôde perceber ou tentar imaginar. Será que as situações não são ilusões, mas são fatos que estão um pouco além do que a ciência hoje conhece? Outros relatos de pacientes que chamavam e diziam: estou conversando com o espírito, com a pessoa tal que está aqui no quarto, mas a pessoa tal já havia desencarnado há muitas e muitas décadas antes. Então o médico ficava imaginando: como pode ser só efeito ilusório, ter tanta criatividade nesses diálogos que consolam, que amparam? É como se a ciência tivesse devagarzinho descortinando, tirando um véu, revelando da onde veio a palavra que foi usada por Kardec, como a ciência espírita quando foi revelando o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Não como sendo um outro mundo, mas sendo como, na verdade, o mundo original, da onde viemos e para onde retornaremos. Onde o nosso mundo físico, material, está mergulhado nas dimensões todas dessas matérias mais quintessenciadas, mais sutis, que são as matérias dos mundos espirituais, e que nossos instrumentos físicos, nosso corpo, nossos sentidos, não percebem com clareza. A ciência avançada está devagarzinho, né, descortinando essas questões do macrocosmo, do microcosmo, da vida infinitamente pequena ou da vida infinitamente grande, e tentando entender as demais dimensões que podem haver e das quais a alma humana caminha, né, no sentido de evolução. Então, quando Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, é um conjunto de conhecimentos que nos vão dando esperança e que nos vão consolando. Quando os médicos vão percebendo que há uma possibilidade científica dessas almas, desses espíritos que estão ali nos hospitais, nos momentos terminais da sua vida, estarem de fato conversando com almas que já partiram, que já morreram antes, e portanto a morte seria só do corpo, a alma não morre. O espírito é perene, sobrevive à alma. E este conhecimento, que é consolador, ou deveria ser, ao menos, qual é o impacto que ele deve ter na nossa vida, no nosso cotidiano? Ao mesclarmos Jesus como caminho, verdade e vida, e essas revelações que todos nós, eu, você, todos nós que estamos aqui hoje, nos assistindo, nos trocando ideias, somos imortais e nós sobrevivemos ao corpo. Sobrevivemos às tempestades do mundo, às pandemias, às dificuldades, que as almas continuam. Ele conta a história de uma jovem de 13 anos, de câncer, paciente terminal, a jovem, chamada Jéssica, e que estava com uma expressão de consolo, de esperança, ainda que a sua família sofrendo, e ela dizendo para que não sofresse. Ela estava ali brincando com o seu cachorrinho, um cachorro que havia morrido muitos anos antes. Mas os espíritos luminares permitindo essas situações para que os espíritos nesse momento, as pessoas desencarnando nesse momento difícil, pudessem ter aquela chance, aqueles momentos de tranquilidade e paz. A literatura também conhece que nesses momentos de tranquilidade e paz, que precedem, pouco antes dos momentos da morte, dão à família um sentido de consolo, ficam mais tranquilas. Isso também ajuda muito nos processos de não manterem, né, magnetizações negativas que a saudade profunda pode ocasionar. As pessoas que se desesperam quando perdem um ente, porque acham que perderam. E aqui nós pedimos licença para uma lição. A gente muito jovem, andando no sul do país, com o médium Raul Teixeira, de Niterói, e contando ao Raul um episódio, dissemos assim: isso foi na época que eu perdi meu pai, disse ele.
E Raul olhou para trás com aqueles olhos verdes e falou assim: perdeu o meu filho. É como se ele quisesse me dizer, sem dizer com clareza, que o pai estava muito próximo de mim ali, sem que eu percebesse. Algumas inspirações, alguns momentos de consolo, dados por essas almas que nos são queridas e que nós não podemos ver. Às vezes não sabemos que estão ali, não temos a sensibilidade mediúnica de entender com clareza a enormidade da quantidade de espíritos que nos rodeiam, afinando conosco, dependendo da nossa configuração mental, dos nossos pensamentos, que são, segundo Emmanuel, por Chico Xavier, energia eletromagnética, eles são alguma coisa. E, portanto, se afinam como qualquer onda eletromagnética, como a luz, como qualquer radiação que a ciência já conhece, e que tem suas afinidades impares. Nós assim também somos. Elementos aqui criados por Deus, num ponto que não conhecemos aonde, mas com um destino, com um caminho, com uma verdade e com uma vida. Assim, pois, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós entendemos a nossa origem, tentar descobrir a verdade sobre a nossa origem, o nosso passado, nós vamos ver com o citado Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, e todas as obras do Chico com André Luiz, e especialmente as básicas e fundamentais com Kardec, que nós temos a crença num Deus, este Criador, este Pai, ou esta Mãe de todo, que é eterno, imutável, justo, soberano e bom. E que a ciência vai devagarzinho, entendendo que a nossa origem como universo, como explosão, como Big Bang, não pode ser simplesmente por acaso, que do nada, uma partícula quântica muito condensada e pequena reunia toda a matéria que nós conhecemos hoje, se expandiu e explodiu, criando os universos todos, as estrelas todas, os elementos químicos todos criados nas estrelas. Isso tudo por acaso. Ora, o acaso não existe no sentido espírita. Então, essas três palavras, o caminho, a verdade e a vida, essa primeira busca da verdade nos faz entender a grandeza espiritual do nosso Mestre Jesus. Quando Emmanuel diz que ele já configurava o planeta onde nós habitamos, preparando com os seus trabalhadores, espíritos luminares, arquitetos da vida, o ambiente em que seria possível a evolução, a caminhada, o caminho. O ambiente que seria possível dar um destino para essas células de vida ganharem complexidade, até poder receber espíritos como nós, simples e ignorantes, na sua caminhada evolutiva, ganhando inteligência. E com a capacidade de inteligência, como diz Kardec, lá na questão 980 do Livro dos Espíritos, ganhamos o sentido moral, sabemos discernir entre o certo e o errado, discernir entre o bem e o mal, e escolhemos as opções corretas para a nossa alma. Se Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, é na biografia dele que devemos nos amparar para entendermos como nós espíritos deveríamos caminhar esta nossa jornada. A grandeza de Jesus é de tal ordem que, se sabemos com Emmanuel que ele foi responsável por esta moldagem do mundo, é natural que nós entendamos ou possamos confundir essas expressões dos nossos irmãos de outras religiões, dizendo que o mundo foi criado por Deus, e Deus e Jesus sendo quase uma unidade. Nós temos dificuldade de entender as diferenças, porque estamos no começo da caminhada. Temos muita revelação à frente, mas temos que estar preparados intelectualmente para entendê-las corretamente. Já há um avanço maravilhoso e consolador quando o Espiritismo vem nos ensinar que a morte não existe e que da vida a gente leva para outra vida a vida que a gente leva nessa. Se a gente aqui alimenta e mantém o máximo da paz possível, o máximo do bem possível, do vibrar pelos outros, do ajudar os outros, entender que a caridade nada tem a ver com doação de algo que não me serve mais. A caridade
é o tempo que nós empregamos para o destino dos nossos irmãos, maiores e menores. Que a caridade é o sentimento que nós alimentamos pelas pessoas todas. Nesses tempos difíceis de pandemia, ao caminhar pelas ruas aqui da nossa cidade, aqui de Curitiba, nas esquinas, são centenas de pessoas com plaquinhas de papelão dizendo fome, fome. E nós lembramos de Kardec, no Livro dos Espíritos, e a resposta dos Espíritos dizendo que numa sociedade civilizada, ninguém deveria passar fome. Então, o exemplo de Jesus e o conceito de caridade para nós espíritas é entendermos que o outro é muito importante, tanto quanto a gente mesmo. O carinho e olhar pelo outro é fundamental para a nossa evolução individual. Que a gente abster dessas demandas, destas almas queridas que padecem, que sofrem, das senhoras catadoras, que são aos milhares aqui em Curitiba e, por certo, em todo o Brasil, em outros locais. Passar-se ao menos parar o carro ou a nossa caminhada para prestar alguma ajuda. A senhora precisa de alguma coisa? Como a senhora está? Muitos espíritos entraram numa seara com viés politizado de ser contra auxílios, de ser contra assistências, que as pessoas devem caminhar por conta própria. Ora, é claro que toda pessoa deve caminhar por conta própria, mas a caminhada por conta própria não prescinde da ajuda imensa dos espíritos luminares e que clamam para que nós, aqui, encarnados espíritas, possamos ser suas ferramentas, seus braços executivos da caridade em si. Ora, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como dizia Jesus. A verdade, portanto, foi estabelecida pela doutrina espírita quando entende que nós estamos caminhando nesse planeta há muitos milênios sob a tutela desse grande mestre, que veio nos ensinar coisas muito claras e transparentes, como a água mais limpa da fonte. No principal sermão, talvez, de todos eles, o Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, da felicidade, há um conceito interessante sobre isso, porque naquela época as pessoas diziam que bem-aventurados, ali na cidade de Jerusalém, no seu entorno, felizes ou bem-aventurados, eram aqueles que podiam morar ao norte de Jerusalém, no alto, que eram os mais ricos, os sacerdotes, os vinculados ao Império Romano. E os mais pobres eram menos felizes, eram infortunados, moravam mais ao sul, na parte baixa e povoada da cidade. Esse era o conceito. Jesus, portanto, usou essa expressão para determinar um novo conhecimento, uma nova verdade, uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de caminhar na jornada, dizendo que bem-aventurados são aqueles todos que estavam ali os ouvindo, que passam por essas necessidades sem pestanejar, sem gritar, sem odiar, sem mesmo reclamar. Bem-aventurados são as pessoas mais simples, pelas quais ele tinha imensa compaixão. Ninguém que passasse por Jesus não tinha dele um olhar dirigido. Ninguém. Ele que, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, numa das peças por Divaldo Franco, aqui em Curitiba, numa conversa alguns anos atrás, dizia Dr. Bezerra de Menezes, Jesus, que comia nas tascas, são esses locais de muito baixo custo, muito simples, andava pelas praias com os mais simples, e a este dirigia seu olhar afetuoso. Essas multidões que passaram a seguir, a estes todos, ele tinha esse olhar afetuoso, sem escolher alguém por raça, por classe, por situação, por religião. Nas tradições hebraicas, nós dizemos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas nós podemos dizer que nós, seres humanos,
acabamos fazendo um Jesus à nossa imagem e semelhança. E cada grupo religioso foi puxando e criando um Jesus para si mesmo, como se ele só atendesse aqueles religiosos específicos, como se Jesus só atendesse demandas que têm a ver com a própria violência, com armamento, como se Jesus pudesse ser utilizado como uma arma política para convencer pessoas das generosidades suspeitas de muitos. Jesus é este brilho solar que não entra nas questões comezinhas do ser humano, que não entra nas afinidades ou desafinidades políticas das lideranças materiais da vida, mas sim apontando rumos, caminhos, verdades que podem ser por nós refletidas e estudadas, como fez Christopher Kerr, médico, ao analisar esses pacientes terminais e que tinham aqueles momentos de felicidade quando estavam encontrando entes que já haviam partido. E que ele, médico, passou a suspeitar que isso era muito possível de acontecer. Que a consciência não se desvai com a morte. A consciência sendo ali o princípio da alma, digamos assim, nessa visão científica, não se desintegra como se desintegram os átomos do corpo, voltando para constituir novos elementos materiais, novos corpos. Mas essa consciência continua íntegra, uma jornada de aprendizado, uma jornada de conhecimento. E é em Jesus, e apenas em Jesus, que nós temos o maior exemplo de como devemos prosseguir e seguir. Nós não podemos fazer de Jesus a nossa imagem e semelhança, adaptando Jesus às nossas limitações. Nós temos que vencer as nossas limitações para entender esse Jesus infinito que está à frente das nossas vidas. Quais são as nossas prioridades? Essas são as prioridades que o Cristo deseja que nós tenhamos. As prioridades que significam olhar o próximo com o maior afeto do mundo. E quando afeto eu afeto o outro. Essa é uma frase que nós utilizamos ali no Instituto Mutirão, onde nós trabalhamos há alguns anos. Quando eu tenho afeto, eu afeto o outro, o próximo. Mas quem é o próximo que deve ser atendido? Esta dúvida também era dos discípulos e dos doutores da lei, à época de Jesus. E a passagem é muito conhecida de todos nós. Mas nós estamos aqui arriscando dizer, muito conhecida na letra. Falta essa letra escorrer para as mãos, para o coração, como trabalho de fato, como trabalho primordial. Um centro espírita não deve fechar seu trabalho assistencial, porque o estudo é mais importante. O estudo só é importante quando pode ser aplicado. É quando a teoria escorre e vira de fato uma virtude. É quando a inteligência de fato faz progredir a questão 780, o progresso moral. Faz avançar o progresso moral. Questão 780 de O Livro dos Espíritos. O estudo é fundamental para que nós possamos enxergar melhor. São lentes que vamos colocando e vamos vendo de forma menos deturpada as situações da vida e o próximo. Agora, ir em direção ao próximo é o passo mais importante. É o passo que faz com que a gente transforme a frase de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, numa forma de viver. Uma maneira de viver. E quem é o próximo? E o evangelista conta, dizia um homem de Jerusalém, Jericó, quando foi acossado, quando foi barbarizado, foi roubado, machucado. Jesus diz, passa um rabino, e nada fez. Passa um doutor da lei, e nada fez. E passa um samaritano. Aquela religião da Samaria, onde muitos judeus já desconexos com a sua ideologia hebraica, já haviam se mesclado com os gentios,
e eram muito mal vistos pelos judeus, eles tinham confrontos e conflitos que eram históricos. E Jesus usa o exemplo exatamente do samaritano, de alguém da Samaria, que passa e para ajudar. Cura as feridas, leva para casa, dá abrigo na estalagem, dá moedas para outro dia, vai muito além, como no Evangelho. Se alguém lhe pede para caminhar 1000 passos, vá 2000. Então é fundamental que nós possamos entender que o próximo de hoje em dia são as pessoas que estão sofrendo e que passam por nós. São esses catadores e catadoras puxando esse carrinho de reciclagem, papelão, tinhas e restos da sociedade. E que nós não conhecemos sequer o seu nome. E nunca podemos parar para atender. Não adianta esperar que essa pessoa venha na nossa sociedade espírita no momento da assistência social aos domingos ou aos sábados, porque a necessidade se faz diária aonde estão, no momento em que estão. Portanto, a virtude que sai de nós, como aquela senhora que, tocando na túnica de Jesus, ele sente uma virtude sair dele, curando-a. Essa virtude que sai de nós, quando nós podemos dar atenção ao senhor catador ou à catadora. E nos países que não têm tantos dramas assim, deste nível econômico, os dramas são de ordem psicológica, não são menos importantes. São igualmente fundamentais. Alguns dos países mais estabelecidos economicamente têm os maiores graus de suicídio, de desespero, de desencontro, de falta de sentido. E é fundamental que a gente os veja como o próximo, que deve ser amado, cuja ideia nós temos que trocar, para fazer entender que há um Jesus, que há, como diz Jonas de Ângeles, um rei solar, um astro-rei, que nos mostra um caminho, que nos mostra um sentido, que nos mostra uma verdade e um destino que é a própria vida em si. Quando a gente se sente útil, a gente sente algo diferente, não é isso? Isso está no nosso instinto. Fazer o bem e sentir o bem a partir disso faz parte da nossa própria formação psicológica. Quando alguém na rua pede uma informação, por favor, onde é a rua tal? A gente quase se ajeita para dar resposta, porque não, se eu sei a resposta, olha, o senhor vai por aqui, vai passar a banca de jornal, a gente dá com detalhes. Tem uma farmácia, você passa, tem a padaria, tem uma esquina, deve ter um senhor lá, o senhor entra aqui à direita e pronto, já está no seu destino. A pessoa agradece e a gente quase que faz aquela expressão de, puxa vida, eu fui importante para alguém. É bom fazer o bem. Fazer o bem não há horário. Não há somente um planejamento oficial. Como diz o doutor Bezerra de Menezes, quando muito se planeja, a caridade demora demais a chegar. E a urgência, às vezes, se faz agora. O nosso olhar, as nossas mãos. Quantos irmãos espíritas dizem assim, eu estou muito corrido, muito sem tempo, muitas coisas a fazer, mas um dia que eu tiver um tempo, eu vou lá começar a ajudar vocês. Eu vou lá passar no projeto, eu vou lá conhecer o projeto. Eu vou, de repente, faço até doação. Quantos dizemos assim? Nós temos que revelar, tirar o véu daqueles irmãos, ou nós, que estamos pensando assim. Porque o tempo é uma questão de prioridade. O tempo já está aí. Temos ou não tempo é nossa decisão, e não uma decisão ambiental, externa. Temos ou não recurso a destinar é nossa decisão, nossas prioridades, e não uma decisão externa. A passagem de Jesus do óbolo da viúva já nos ensinou isso. Ela dando aquelas moedinhas, fato que foi observado e criticado por muitos que estavam ali no pouso, no gozofilácio, mas... E Jesus os corrige, dizendo, ela doou muito mais do que você. Porque doou tudo o que tinha, ainda que fosse pouco. E vocês doam dos restos uma parte. Do que lhes sobra, uma parte. Por isso caridade não é doação.
A roupa não serve mais, eu vou lá levar para um catador. É um gesto nobre de doação. Mas isso não quer dizer que seja caridade. Como Kardec entendia e dizia, fora da caridade não há salvação. Caridade é sentir pelo outro a vontade de ajudar. Caridade maior ainda seria eu dar a minha blusa, que me serve e eu gosto, para o outro num dia de frio. Ou para que ele se cubra. Caridade é dar das minhas 2 túnicas, uma túnica, como dizia o João Batista, quando perguntado, e ele já sabendo, anunciando que o mestre estava por vir. Qual deve ser o caminho? Qual deve ser a minha verdade? As pessoas perguntavam, como eu devo viver? Ele dizia, quem tem 2 túnicas, dê uma que não tem. Quem tem 2 pratos, dê uma que não tem. E Jesus depois veio confirmar isso, vivendo isso, sem acumulações. Sabendo que a vida material dos cobradores de impostos, dos pagamentos, é fato, temos que viver neste mundo sem ser do mundo. Sem fazer da vida material o objetivo final. Não, ele é a ferramenta intermediária da nossa jornada. O objetivo final é espiritual. Plenamente espiritual. Então, assim, o caminho é a própria evolução em si. E o Livro dos Espíritos diz que do átomo ao arcanjo, tudo é evolução. Tudo evolui. E às vezes a evolução se dá de maneiras que são difíceis temporariamente na vida, como a sociedade está passando nesses momentos. Muita evolução, muita gente refletindo diante de muita dor, de muitas dificuldades. Para um mundo que vai surgir e está surgindo, a par e passo a partir daí. Então, portanto, meus irmãos, que nós possamos pensar que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, de fato. Que a sua história, a sua vida é o modelo para a nossa vida. Não devemos adaptar com Jesus às nossas limitações. Devemos nos entregar para os bons espíritos, para a caridade, porque fora dela não há salvação. E a caridade é um sentimento. A caridade é um tempo de dedicação nossa. A caridade é um olhar nosso para as pessoas que mais padecem. A caridade é uma forma de consolar e sermos consolados. Uma forma de esperança. Como o médico Christopher Kerr via nesses pacientes terminais. E passava a ter um pouco de esperança, de luz nos seus rostos, no seu olhar. Porque estavam conversando com eles que já haviam partido e que ele hoje passa a acreditar que não são ilusões causadas pelas medicações. Que são, de fato, as consciências das almas que já viveram, cujos corpos morreram, mas a consciência que sobreexiste à alma, que volta para consolá-las nesses momentos mais difíceis. Porque naquele momento, aquele paciente é o próximo, que deve ser amado, que deve ser cuidado. Para encerrar, nós dissemos, pedindo licença, que eu e minha mãe, que está aqui na live hoje, passamos por situação semelhante com o nosso pai, quando eu tinha ali 17 anos de idade, 18, uma doença terminal de câncer no nosso quarto. Ela me chamou e meu pai já apontava, dizendo a ver ali almas que a gente não sabe exatamente quem que ele estava vendo, descortinando, como se fosse um momento de conforto, que ele se sentisse acarinhado, afetado pelo afeto daquelas almas que o vinham ali cuidar dos momentos finais da sua vida física. Nós podemos, à época, colocar nosso pai no colo, nos seus minutos finais de vida, contando a sua respiração, e imaginando que naquele quarto que havia a minha mãe ali olhando com carinho, o meu pai ali já jazendo na cama em nosso peito, nós imaginávamos que o quarto havia muito mais que somente nós, as 3 pessoas que estavam ali. Havia um universo de espíritos. Vamos recebê-lo e a ensinar de que a vida continua sempre com um ajudando o outro. E é isso que nós desejamos a todos os irmãos que reflitam. Que viver é a nossa capacidade de ajudar o próximo. E assim que a gente se ajuda.
Viver a nossa capacidade de afetar o próximo com o nosso afeto. Viver é a capacidade de nós perdoarmos os outros, especialmente perdoando as nossas próprias limitações, nossas viciações, nossos erros repetidos, nossa violência íntima, entendendo que desta matéria mais grosseira que nós ainda somos formados, sairá na crisálida, né? Um espírito mais evoluído que seremos nós no futuro. É o nosso destino, como diz Joana de Ângeles. Somente uma fatalidade nos aguarda, a plenitude da vida. Que todos possamos estar um pouco mais consolados, que todos nós possamos ter um pouco mais de capacidade de consolar alguém que mais padece. Sempre seguindo o nosso Mestre Jesus, que é o nosso caminho, que é a nossa verdade e que é a nossa vida. Nós desejamos muita paz a todos, muita alegria a todos para vencer os obstáculos mais tristes, muita força a todos para vencer os momentos de fraqueza, muita luz a todos para vencer nossos rompantes de sombras que temos de quando em quando. Um bom domingo, uma ótima semana e um ano de plenitude para todos. Muita paz e muito obrigado. Daniel, que delícia de palestra, Daniel, muito obrigado. Quanto consolo, quanta recordação de palavras de Jesus que são inesquecíveis, mas que precisamos falar sempre, né? Você foi muito feliz na sua abordagem e eu acredito que, como eu, os corações devem estar em festa. Daniel, nós temos algumas perguntas, você pode continuar conosco mais um pouquinho? Sim, podemos sim. Então, eu quero chamar agora o nosso colaborador da FESP, Hamilton Rodrigues, que vai, então, direcionar essas perguntas. Bom dia, Hamilton. Bom dia, Rose. Bom dia a todos que nos assistem. Daniel, bom dia. Bom dia com você. Repletos de felicidade. Que bom ouvi-lo. Que bom tê-lo aqui conosco, relembrando essas lições maravilhosas de Jesus. Daniel, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Temos uma pergunta, Daniel. Você obviamente, como sabemos, todos nós somos espíritos, mas você está encarnado e vive num mundo acadêmico, como nos diz a tua biografia. E nós sabemos, enquanto no mundo material, por mais que nós nos esforcemos, ou, digamos, alguns vieses, como você usa a palavra viés, se na comunidade científica que você vive, ou do mundo, como que você vê esse agnosticismo, essa falta de crença nesta... em tudo que nos permeia as nossas existências. Como que você vê isso? Olha, obrigado pela pergunta, querido Hamilton. E na nossa simplicidade, a gente busca responder o seguinte. Esses dias, nós estamos vendo uma palestra de um físico brasileiro, que reside nos Estados Unidos, chamado Marcelo Gleiser, muito conhecido no meio acadêmico, um dos representantes da ciência. E ele tem discutido essa questão da ciência versus espiritualidade, né? Porque há diversos cientistas que, por uma postura científica, não afirmam e não desafirmam alguma verdade, alguma questão religiosa. Então, portanto, se dizem agnósticos, que é diferente de se dizer ateu. Ateu é aquele que diz que não crê em Deus. O físico Dr. Marcelo Gleiser diz que o ateísmo não é uma postura científica, porque parte já do pressuposto, né, de que Deus não existe sem investigar, sem usar um método científico. Então isso é interessante, que há um caminho aí. Agora, há cada vez mais grandes físicos, prêmio Nobel, como Roger Penrose, que acreditam, britânico, de que explicar a vida toda do universo, toda a criação, somente de uma forma sem causa, ao acaso, não é cientificamente plausível. Então a ciência está dando mostras que, na intimidade de cada cientista, ele sabe que alguma coisa deve existir para explicar a complexidade do mundo na própria vida. A própria vida unicelular,
foi criada nos primeiros bilhões de anos do nosso mundo, que tem 4,5 bilhões de anos, até essa complexidade incrível que somos nós, só o acaso não pode explicar isso. Então tem documentários incríveis de grandes químicos que dizem, eu por ser cientista há tantos anos, aprendi culturalmente a ficar distante das explicações religiosas, porque ele diz, muitas posturas de religiosos explicam a vida de maneira um pouco arrogante. Não, Deus existe e ele criou e ponto final. Sim, mas a proposta espírita sempre foi entender que Deus existe, criou todas as coisas e entender como ele criou. Por isso Kardec sempre fez questão de dizer que esse espiritismo era uma ciência, antes mesmo até de ser uma religião, porque era uma busca pela verdade. Então a gente vê nas academias, Harvard, aqui na USP em São Paulo, há centros de estudos de mediunidade, centros de estudos paranormais, né? Centros de estudos avançados, como essas experiências de pós-morte, ou de quase morte, melhor dizendo, né? EQMs, né? Então a própria ciência vem caminhando. E a gente acredita que nas próximas décadas, nesse mundo em transição, a ciência terá novidades incríveis e que mudarão e moldarão o seu pensamento a respeito da espiritualidade. Né? Já há muitos grandes cientistas dizendo não ser possível explicar tudo como a ciência quer explicar, que do nada surgiu o universo, né? e do nada, do tempo, surgiu da uma única célula a vida complexa que somos todos nós, mamíferos, especialmente nós, os Homo sapiens sapiens. Né? Eles não creem ser possível que isso tudo possa existir, essa evolução toda, com a velocidade que é conhecida, sem que haja uma explicação outra que a ciência ainda não conhece. Então é um bom sinal para as próximas décadas. Né? Temos uma ciência menos materialista, uma ciência mais humana e, portanto, mais espiritualista. Né? Eu acho que isso que apontam os destinos da academia para as próximas décadas aí. Interessante. Então, temos evoluído, né, Daniel? Estamos evoluindo, em constante evolução. Isso é muito bom para todos nós. Daniel, há um assunto que permeia o mundo atual e não poderíamos deixar de comentar. A própria doutrina nos consola porque nos informa que temporariamente existem os cataclismas. E nós estamos passando por um grande desafio nesse momento. Como que a doutrina espírita entende este momento crucial em nossas vidas, inédito no nosso planetinha, e se isso tudo que acontece, dentro de tudo que você falou, vai ter o poder, esse condão de nos modificar, que nós possamos melhorar. É como Jesus fala, tenha olhos de ver. Quando nós vemos, quando nós sentimos, quando nós nos afetamos, como você bem disse, se isso vai ter um resultado positivo. Qual é a tua opinião? Olha, a gente vem acompanhando muitos palestrantes espíritas, né? O próprio Divaldo, outros citando e lembrando o Chico Xavier, naquele programa Pinga Fogo, lá nos anos 70, 71, né? Na Rede Tupi, onde já fazia apontamentos de situações que nós poderíamos passar a fim de transformar o mundo de provas e expiações, né? Para esse mundo de regeneração. E, portanto, há um período previsto pelos espiritualistas, né? Também pelos antigos esotéricos, né? De adaptações. Nós imaginamos que essa grande prova mundial é um destes períodos, né? É uma dessas ocorrências. Né? Quantas coisas novas a própria ciência não tem aprendido com isso tudo, né? A celeridade em buscar respostas científicas para atender a dor humana, né? Antes da busca do lucro, né? Atender o dilema que é pontual, a solução para a alma humana. Quantas reflexões a dor não tem causado nas pessoas, entendendo que nesses momentos aparecem as diferenças, para que eles tenham mais clareza
das possibilidades e pensamentos e ideias que existem, né? A fim de que a gente possa aprumar a nossa própria ideia. Quantos irmãos desavisados não estão, por ora, temporariamente, caindo apaixonadamente numa discussão dos líderes políticos humanos da Terra que estão suscetíveis a erros? Nosso papel é vibrar por eles, mas o nosso objetivo não é entrar nessa seara. Como diz Emmanuel, o Estado é laico, né? E nós devemos entender que nosso papel na vida é ajudar a humanidade, a sociedade, né, como um todo, vibrar por todos. Né? Então, essas dores todas espalhadas têm feito muita gente acordar para o terceiro setor, por exemplo, a sociedade civil, as ONGs, os trabalhos fraternais, os trabalhos de assistência, né? Têm recebido aqui e acolá formas de apoio, né? Pessoas que têm chegado e dizem: eu quero começar a ajudar, como se fossem acordadas pelo momento que está vivendo e convivendo, né? Então nós acreditamos que das coisas que o ser humano já fez há poucas décadas atrás, como a Segunda Guerra Mundial, onde ele próprio matou-se a si próprio numa quantidade muito maior das pessoas que nós perdemos para a pandemia, nós vemos o quanto nós evoluímos, né? Nos anos 45, quando a guerra estava terminando, e ainda durante toda a Guerra Fria, os anos 50, 60, os anos 70, há pouco, este ano, faz 100 anos, apenas 100 anos, um século, a idade de nossos avós queridos, que o Edwin Hubble confirmou que o universo não era apenas a nossa galáxia, que aqueles pontos nebulosos eram outras galáxias, o universo, portanto, era muito maior. Essa visão dessa infinitude do universo só tem 100 anos. É muito recente. Faz pouco tempo, também 100 anos, e muito perto disso, 110, 115, 120 anos, que um grande cientista britânico, Lord Kelvin, que nós conhecemos da Kelvin, da temperatura, chegou a dizer que a ciência física já havia, de forma arrogante, descoberto todas as dificuldades para explicar a vida humana, que não havia quase mais nada a ser explicado. E, de repente, alguns pesquisadores como Thomson descobrem o átomo, o elétron, o próton, o nêutron, e toda a possibilidade quântica, toda uma ciência nova das quais eles não sabiam nada. Einstein foi estudar isso em 1905, então nós estamos aí há 115 anos, 116 anos, e nós estamos começando a entender o que é o universo do microcosmo. Então, gente, nós estamos na última segundo, a última hora onde aparecem os trabalhadores, onde a ciência deu esse avanço, e nós agora entendemos um pouco mais de quem somos, para onde iremos como destino, de onde viemos como origem, né? E é daqui em diante que as informações da doutrina espírita farão toda a diferença, né, nessa nova base de conhecimento que nós temos, né, para este mundo em transição. E os eventos, como os dolorosos eventos da pandemia, têm mostrado como nós citamos esse médico, Christopher Cash, que percebe nesses momentos difíceis as esperanças, os consolos e um novo jeito de ver a própria morte, não como morte em si, fim, mas como transformação, como passagem, como nós espíritos já acreditamos há muito tempo. Haverá um bom futuro para todos nós nas próximas décadas. Obrigado, Daniel. Nos desperta, então, essas comoções. Sim. E positivamente podemos falar, né? Daniel, gostaríamos de ficar conversando com você amanhã, a tarde inteira, mas nós temos uma última pergunta, podemos fazer? Por favor. Obviamente, nesse rol deste assunto crucial, deste momento, como que nós podemos ajudar os nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual? Qual a melhor maneira? Ora, nós aprendemos com Emmanuel, nessa parte quase da ciência espírita, né, que o pensamento, como dissemos, é energia eletromagnética. Portanto, ele é alguma coisa. E esta, por ser uma energia eletromagnética, pode ser sentida e percebida para quem nós direcionamos este pensamento, pela força da própria vontade. Pensamento e vontade
que já Leon Denis, grande filósofo, falava aos tempos de Kardec. Direcioná-lo pela vontade. Nós chamamos isso de vibrações, né? Quando nós pensamos em alguém, quando nós fazemos uma prece, ou quando nós meditamos, nós estamos vibrando, quer dizer, emanando esses pensamentos. Não é algo esotérico, como nós achávamos antigamente, de energias que não têm muita explicação. Agora as explicações estão um pouco mais com base científica. São energias, sim, que podem ser direcionadas, sim, fazendo chegar a pessoa como se fosse ela recebendo aquele consolo, aquele sentimento agradável de saudade. Quando acabamos relembrando por algum motivo alguém que nos é muito querido, que já partiu há muitos anos, como nós dissemos aí, nosso pai, ou algum evento, né? E alguma situação que nos lembre alguém, imediatamente nós nos conectamos com esse alguém, ainda que nós possamos não perceber de forma imediata. Então nós podemos estar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, a qualquer momento. Kardec já dizia isso, né? Basta que queiramos, basta que projetemos nossos pensamentos em direção a essas pessoas. Então, tanto aos irmãos desencarnados, quanto aqueles que estão sofrendo o seu processo, quanto aos que estão aqui encarnados, sofrendo a dor da saudade, nosso papel é de vibrarmos por todos. A cada dia, por alguns segundos, temos o hábito de vibrar pela própria humanidade em si, pelos nossos líderes, pelos nossos políticos, pelas pessoas que padecem, a fim de que cada conjunto e cada setor da sociedade possa se ajeitar e se ajustar a fim do bem comum. E especialmente, como na pergunta, quando dirigido a alguém, saber que sim, tudo que nós vibramos e que nós pensamos e direcionamos para alguém é recebido e percebido por esse alguém cedo ou tarde. Nós temos que ter essa certeza de forma científica e não somente de forma esotérica. Muito mais do que a fé, o próprio conhecimento de que isso é possível e é transformador. E são dessas trocas de energias, à distância, de que as pessoas se alimentam, né, quase que sem saber, as esperanças. Né? Como as histórias do Divaldo Franco, que orava por pessoas que ele via no noticiário dos falecimentos, e orava por anos, por décadas. E certa vez Divaldo parou de orar, um dia que estava muito cansado, e Joana de Anjos disse a ele: por que você parou? Ele disse: hoje não me sinto muito bem. E ela traz um desses espíritos por quem ele orava, que foi um espírito do suicida, que havia se jogado numa linha de trem, há talvez 15 anos atrás, e que veio agradecer a Divaldo todas as preces diárias, e que Divaldo, por alguns segundos, lhe dedicava as suas melhores vibrações. E isso deu a Divaldo uma força para continuar vencendo as suas dores do momento e continuar com essas vibrações. A certeza de que, sim, todos nós afetamos os outros todos com o nosso afeto. Daniel, muitíssimo obrigado pela tua caridade, pela tua disponibilidade em estar aqui. Como nós falamos, gostaríamos de continuar essa conversa. Mas você tem outros compromissos, nós sabemos, e nós pedimos que Jesus te envolva numa grande luz, que abençoe o teu esforço, o teu trabalho, que você continue assim, propagando a Boa Nova para todos nós. Obrigado de coração. Fica com Deus. Obrigado. Fica com Deus. Eu que agradeço. Muita paz a todos, viu? Até uma próxima ocasião. Até mais. Hamilton, muito obrigado, viu, Hamilton, pela sua participação. Nós ficaríamos o dia todo ouvindo, né? Não é verdade? Porque está muito bom mesmo. Muito obrigado, Hamilton. Ótimo domingo a você. Daniel, nós não temos nem como agradecer você, porque está sendo uma manhã de muita luz, né? E esperamos que você não demore para voltar, tá? Eu deixo você para as suas considerações finais agora. Bom, queria agradecer a oportunidade, agradecer a todos vocês, a esse carinho de ter minha mãe aí junto, né? Porque tudo que sabemos aprendemos com ela, né? E tudo que com ela não aprendemos, nós estamos aprendendo com o próprio Jesus, né? Entendendo a sua história, a sua biografia, que foi rediviva para o Allan Kardec, a quem nós agradecemos profundamente, a mediunidade de Chico Xavier, que trouxe essas obras que foram
como um sol na vida de todos nós, consoladoras, plenas, né? Ao trabalho social do Divaldo Franco, que é para nós um exemplo de como devemos dedicar nossas vidas, né? Divaldo sempre diz que ele não é um espírito inalcançável, é alguém como nós, ou seja, nós podemos fazer o que ele poderia estar fazendo também, basta que nós dediquemos a tal escolha de vida, né? Então, que possamos refletir sobre nossas escolhas futuras, nosso tempo dedicado à caridade, à assistência, à educação, porque esta foi a base do Allan Kardec, que aprendeu com Pestalozzi. Essa foi a base de Chico Xavier, que aprendeu com Jesus. Essa foi a base de Kardec, que aprendeu com o próprio Cristo, de como nós devemos proceder. Que sejam nossos exemplos por toda a nossa vida. Muita paz a todos vocês. Muito obrigada, Daniel. Muita paz a você também. Muita luz na sua caminhada. Repito, não demore para voltar. Foi muito bom tê-lo aqui conosco essa manhã. Muito obrigada. Viu? Muito obrigado. Obrigado. Queremos deixar aqui registrado o nosso agradecimento à equipe técnica que torna possível a realização deste evento e possibilita as imagens chegarem até vocês. Queremos agradecer à diretora de mídia da área de divulgação, a Ting, o André Calil, o Maier, a Isilda, o Ideu, que são da área da equipe de som e imagem da área de divulgação da FESP. E agradecer também a nossa querida Maria Adba Jorge, que ficou no chat representando a área de divulgação e interagindo com os internautas. Muito bem, é uma pena, mas o horário está voando. E agora vem aquele momento muito especial, muito importante, que nos possibilita doar as nossas melhores vibrações para toda a humanidade, e principalmente pelo Brasil, neste momento tão delicado e desafiador pelo qual nós passamos. Vamos unir-nos agora em prece, em vibrações, por toda a humanidade, pelo nosso país, por todas as equipes médicas que estão na linha de frente nesse combate à pandemia. E após a prece, nós ainda temos mais um recadinho importante para vocês. Mas, para conduzir as vibrações e a prece, eu chamo agora o nosso colaborador da FESP, Mardiler Ribeiro, que vai direcionar as vibrações e a prece final. Bom dia, Mardiler, seja bem-vindo. Bom dia, Rose. Que manhã maravilhosa nós estamos tendo, não é verdade? É uma festa do coração. O exemplo dos nossos irmãos lá da Inglaterra, que é o caso da mãe do nosso palestrante, como o próprio Daniel. Bom, através então deste convite que esses dois, né, essa mãe e esse filho maravilhosos nos trouxeram, vamos fazer a nossa parte. Vamos dar a nossa contribuição pela paz em todo o nosso planeta, aproveitando o que nós já aprendemos, pois que o pensamento é matéria viva e construtiva, vamos elevando os nossos pensamentos, vamos direcionando os nossos pensamentos a Jesus e a Deus, o nosso Pai Criador, envolvendo todo o nosso planeta, que é tão bonito, que revela toda esta beleza de Deus bem próximo de nós, bastando que nós venhamos abrir os nossos olhos para perceber toda esta beleza em todos os recantos, em todos os pontos. E é com esse sentimento e esta paz que o próprio Cristo nos envolve, que nós vamos oferecendo aos nossos semelhantes. Vamos, portanto, doando, vibrando, oferecendo os nossos melhores sentimentos aos céus, isto é, ao plano espiritual superior, aos trabalhadores de Jesus, que estão na espiritualidade, para que levem os nossos sentimentos, a nossa matéria amorosa, aonde for mais necessário, em qualquer ponto do planeta. Vamos vibrando com alegria, conforme Chico exemplificava a nós, a todos os dirigentes de todos os países, em todos os continentes. Que se sintam esses e essas dirigentes envolvidas
pela fraternidade, pela sabedoria, pelo Evangelho e pelos bons aconselhamentos dos colaboradores sublimes do nosso Mestre Jesus. Vamos elevando e oferecendo, vibrando os nossos pensamentos, para que essa paz do Divino Mestre envolva todos os corações, todos os nossos irmãos de jornada, estejam aqui no nosso plano material ou estejam no mundo dos espíritos, pois que nós somos imortais. Envolver todos esses corações, permitindo que essa paz esteja dentro de nós e, acima de tudo, que esta paz a gente possa passar, resplandecer, emanar aonde nós estivermos e com quem nós estivermos. Vamos oferecer esse amor, esta vontade que nós temos de ser felizes e de construir a paz à nossa volta a todos os nossos irmãos que estão passando pelas suas provas, que estão passando por esses momentos que, na verdade, nos possibilitam ganhos evolutivos. E que, com muito esforço, com muita vontade, muita prece, possam suplantar quaisquer dificuldades que estejam vivenciando nesse instante. Vibremos muita paz, para que os nossos pensamentos e o nosso pedido chegue àquele coraçãozinho distante que nós desconhecemos. E que este ato faça com que nós abramos os nossos próprios olhos e possamos ser mais fraternos e mais caridosos com todos aqueles que convivem conosco. Graças a Deus. E é com esse sentimento de alegria e de gratidão, não é, Rose, que nós agradecemos ao nosso Pai, a Jesus, e a todos que conosco convivem pela possibilidade de estarmos neste instante, oferecendo o que nós temos de melhor, oferecendo esse momento de fraternidade que nós estamos vivenciando. Graças a Deus. Gratidão, Martilher, por nos conduzir nesse momento tão especial de elevação e de prece. Muito obrigada, que você tenha um domingo tão bom quanto foi esta manhã e continue sendo. Uma manhã maravilhosa, com certeza. Muito obrigada. Agradecemos agora todos vocês que acompanharam esta live, que mandaram as suas mensagens de carinho através do chat. Queremos lembrar que essa palestra continua disponível no nosso canal oficial da FESP pelo YouTube, portanto, você pode revê-la a hora que quiser, porque ela fica disponível por tempo indeterminado. Queremos também convidar aqueles que puderem colaborar com as nossas obras assistenciais da FESP. Nós colocaremos a seguir um vídeo que esclarece como você poderá fazer parte desses projetos sociais, educacionais e espirituais da FESP, para, então, poder enviar as suas doações. Que esse dia seja maravilhoso para todos. Muito obrigado pela presença. Votos de muita paz. Neste período em que a FESP precisou suspender as suas atividades em atendimento aos protocolos governamentais e sanitários, sua ajuda se torna ainda mais imprescindível. Pedimos que continue fazendo a sua contribuição mensal ou a sua doação em espécie. Para as contribuições dos associados, faça um TED, Transferência Eletrônica de Débito. Banco Bradesco, agência 0449, conta corrente 64 610, dígito 5. CNPJ 61 669 966/0001-00. Não esqueça de colocar o seu nome completo. Dessa forma, identificaremos mais fácil a sua contribuição. Se preferir, envie o seu comprovante para o e-mail financeiro@fesp.org.br. Ou ainda, guarde os comprovantes para a futura confecção do seu recibo. Para doações em espécie, Banco Bradesco, agência 0449, conta corrente 64 610, dígito 5. CNPJ 61 669
FESP.org.br/0001-00. Você também pode contribuir para a subsede Casa Transitória Fabiano de Cristo, Banco Bradesco, agência 0165, conta corrente 23895, dígito 3. CNPJ 61 669 966/0002-91. Você também pode contribuir pelo site da FESP, fesp.org.br. No link Faça aqui sua doação, escolha um dos valores. Um boleto será gerado e o pagamento você poderá fazer através do aplicativo do seu banco, no seu celular ou notebook. Ainda no site da FESP, você poderá continuar fazendo a sua doação de nota fiscal. Escolha a opção Nota Fiscal com CPF e faça sua doação automática. Lá você encontra todas as informações necessárias para finalizar a sua doação. Lembre-se, a sua contribuição é muito importante para darmos continuidade às atividades da Federação Espírita do Estado de São Paulo.